Fala galera, Thiago Luna na área e o assunto de hoje vai ser bem louco, porque a gente vai falar sobre MFA, condição de acesso e proteção de identidade. Então galera, no vídeo de hoje eu tomei hoje de Galvão Bueno, né? Eu tenho um probleminha. Alô, 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 tô muito barulho aqui. E aí eu resolvi de fazer o vídeo hoje de Galvão Bueno, né? E dando sequência aí aos estudos da Azure Security Engineer da Microsoft, que é a prova de segurança da Microsoft, é um associate, então você não pode saber somente o conceito, mas também tem que saber implantar aquele serviço. Eu vou falar um pouco hoje do tema laboratório, estamos no tema 4. Módulo 1, gerenciar, gerenciar a identidade de acesso. E hoje é isso aqui, ó. Laboratório, MFA, acesso condicional e proteção de identidade do Azure AD. Né? Então, qual que é a grande sacada aqui? Eu normalmente estou falando para a galera dar um copy cola aqui, mas eu vou abrir aqui um outro meio de você conseguir essas informações. Porque basicamente daqui para baixo a gente vai falar muito sobre as permissões, né? Então isso vai ser usado o Azure AD. Então eu entrei no documento Microsoft e busquei esse título aqui, ó. Documentação do Azure Active Directory. Por quê? Porque nesse título você vem tudo que fala sobre o Azure AD aqui. Tudo que você precisa de informação sobre Azure AD vai estar dentro desse documento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? Não tem outro caminho, não tem outro lugar que você possa encontrar essas informações, né? Então, realmente faz todo o sentido você vir por aqui, né? E aí, nesses temas, o que ele pede? Pede acesso condicional, pede Identity Protection e pede Multifactor Authentication, né? Então, que a gente tem que habilitar essa dupla autenticação, que é aqui, ó, na parte de autenticação desse documento. Então, a gente segue pelo primeiro aqui, que aí você vai abrindo, tanto que esses documentos são bem bacaninhas, e se você parar para pensar, ele te ensina aqui o conceito, deixa eu só voltar aqui, que eu estava lendo, li bastante, a gente tem que ler, não tem jeito, né? Então aqui proteção de identidade, basicamente é um serviço onde você consegue criar políticas de risco, né? Você consegue automatizar, investigar e exportar essas informações. Dá para ele trabalhar em conjunto com um serviço de CIEM. Então lá na frente vai falar sobre Azure Sentinel e o Azure Sentinel conecta com esse serviço que é o proteção de identidade. E você tem que criar essas políticas, porque são duas políticas que são criadas aqui, né? É a política de usuários e a política de entrada. E são políticas que têm que ser realmente determinadas para poder aí, mitigar os riscos, né? E aí você consegue ter os riscos de usuários, riscos de entrada e detecção. Isso é feito pelo esse serviço aqui, proteção de identidade. E aí com o serviço de proteção de identidade, acabou a luz. Com o serviço de proteção de identidade, acabou a luz aqui e voltou no meio do vídeo, gente. É mesmo? Mas vamos lá, vai. Eu acho que vai ficar bom. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, o que a Microsoft pede? Que a gente saiba para que serve, né? Essa parada. E que a gente consiga criar uma política em cima disso para mitigar os riscos, né? Que são oh meu Deus, são duas políticas que você cria, que é a política de riscos de entradas e a política de riscos de usuário. Então você tem que ser capaz de entrar no Azure e determinar essas políticas
para que elas possam aí detectar e ao menor sinal de problema, você cria uma ação em cima do perfil ali daquele usuário, tá bom? Aí seguindo, tem a parte também que é o acesso condicional. O acesso condicional também é um outro serviço muito importante. E você vai ver que depois eu vou falar uma coisa que é bem louca. O acesso condicional, o que seria basicamente, e na verdade, se você parar para pensar, é o conceito dele, né? Já diz o nome, ele vai colocar, criar condições para que aquele usuário possa acessar. Então você determina, né, condições para que aquele usuário, porque hoje com a mudança de perímetro, o usuário está fora da empresa, então aí tem que criar essa política para que ele possa ou não acessar. E se caso tem um bloqueio imediato ou um permissionamento com base a alguma tarefa que ele tem que cumprir ali, no caso, para assim ter acesso ao ambiente dele. Então o Conditional Access vem para isso mesmo, para que você crie essa condição de acesso. Então vai ter um monitoramento de sinais que se determina e qual que é a decisão que tem que ser tomada em cima desses sinais aí de detecção e as políticas que você pode aplicar para exigir alguma coisa daquele usuário quando ele entra numa zona de risco, tá? Aí vem o serviço de autenticação, que não é nada mais nada que o Multi-Factor Authentication. Multi-Factor Authentication, o nome já diz, autenticação multifator, e aonde você tem a opção de colocar uma credencial e ele pede uma segunda confirmação, tá? Então realmente é para aumentar aí o nível de proteção na hora do login dos usuários, né? Então, por exemplo, tem usuário que deixa salvo, né, as credenciais nas plataformas que ele usa via ali na máquina dele do dia a dia. Você consegue vincular essas plataformas se ela tiver comunicação API, e aí vai passar pelo Azure AD e vai pedir dupla autenticação para o cara. Então você consegue aí ter essa opção para travar realmente qualquer nível de agressão, ataque à sua estrutura, que é aquele famoso roubo de senha, e aí os caras levam e roubam todos os dados e pedem resgate depois. Então, dupla autenticação. Mas aqui são serviços que são citados separadamente, só que um serviço praticamente complementa o outro, né? Então, além de você saber para que serve, a Microsoft quer que você saiba como é que implante as políticas de risco, né? De entrada, você tem que saber como é que faz, como cria uma política de acesso condicional e habilitar aí a autenticação multifator. É isso que a Microsoft vai pedir para você. Então você tem que saber o que é e como implanta. E aí o que você faz? Tem que vir aqui no portal do Azure, e a Microsoft, que quando fala, até no documento assim, se você aqui parar para olhar na documentação, ela fala para ti, ó, como é que cria essa política, tá? Então aqui no documento mesmo está falando como é que cria e basicamente qual que é o que você pode setar ali quando você vai criar uma política para mitigar os riscos, né? Então ele pede aqui que você entre no portal do Azure, e no portal do Azure você tem que vir aqui nos serviços de Active Directory ou Azure AD. Um ponto importante, essas políticas, né, pode ser que uma pergunta e falar assim, vem uma tela parecida com essa. E aí na hora que você clicar aqui em Identity Protection aqui, fique desabilitado, né? E aí o que acontece? Aí a Microsoft pergunta, para que o usuário possa aplicar essas políticas de mitigar o risco, ou de acesso condicional, ou de Multi-Factor Authentication, qual que é o tipo de licenciamento que ele tem que ter? Aí ele pede que você tem que saber que é o Azure Premium P2 para que você consiga aplicar essas políticas, né? Então aí a Microsoft pede que você entre aqui, Identity Protection, e saiba como aplicar uma política de risco. Tem um padrão, no caso normalmente ele pede para deixar todos os usuários, ou você pode selecionar um usuário específico, ou um grupo de usuários específicos, né? Eu, por exemplo, aqui eu selecionei essa moça, como é um ambiente de teste, eu seleciono somente um usuário.
porque se eu aplicar, pode aplicar também no meu usuário, e aí eu vou ficar, né, sem acesso. Aí aqui eu tenho o nível de risco. Nessa política de risco de usuário, eles pedem para que a gente coloque a opção alto, dê um concluir e vem aqui no botão acesso, qual que é a ação a ser tomada. Então eu posso bloquear de imediato, ou seja, aí depois ele vai ter que ligar na TI para pedir alguma coisa, ou eu posso permitir o acesso dele se ele sofrer uma agressão, e aí quando ele for logar, vai pedir para que ele já altere a senha no próximo logon. E aí eu ativo ela. Isso é uma política de entrada, de usuário. E aí eu tenho que saber como cria uma política de entrada, né? Que aí você vem aqui também o mesmo processo, escolhe usuários ou grupos, né? Escolhe ali, ou deixa todos os usuários, ou usuários do grupo, né? Dá um select. Aqui eles pedem para que você recomendar do nível médio ou alto, tanto faz, aí depende da métrica da sua empresa. Mas por padrão a documentação fala que um é alto, outro é médio. Vem o bloqueador de acesso e pede para que deixe nessa opção aqui, ó. Permitir, que é a política de entrada, mas exigir agora, quando ele resetar ali o acesso, a autenticação multifator, ele vai ter que cadastrar isso, tá? Então a gente aprendeu como cria as políticas de risco. Aí a Microsoft, ok, pediu isso. Aí ela pede para que você também saiba como cria uma política de condição de acesso, nova política. Você vai ver que você vai seguir quase o mesmo processo. Vai escolher a opção Select usuários ou grupos, ou você pode deixar todos os usuários, ou usuários e grupos aqui. Seleciona o grupo que você quer, ou usuário específico, né? Dá um select nele, beleza. Aí você desce para cá para realmente determinar qual vai ser aonde aplicado. Vai ser instalar em algum aplicativo em cima. Aí a gente pega aqui de base em cima do. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui que os aplicativos do 365. Pronto. Né? Escolhe, né, qual que é o determinado em cima dos aplicativos e as condições de risco. Se é alto, se é baixo, né? Se vai configurar aqui a opção de risco, vai configurar e vai vir aqui a opção de conceder, permitir e o que vai ter que requisitar para ele, né? Então requerer aqui a autenticação dele. E então porque trabalha com multifator de autenticação e aí é aquele para política de condição de acesso. Se o usuário X estiver tal dessa maneira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para ele ativar a opção de duplo fator de autenticação. Eu posso requerer também que ele tenha ingresso no Azure. No caso, eu posso também criar uma política, na verdade, eu tenho que criar essa política de duplo fator de autenticação, ou criar alguma outra que faça mais sentido para minha empresa, né? E aí, fazendo isso, eu venho, ativo e dou um criar, né? Aí a outra coisa que a Microsoft pede é que você saiba ativar uma política de fator de autenticação. Você pode ver que aqui, ó, acesso condicional, né? Você vai vir quase no mesmo caminho, nova política, atribuição e vai criar uma política de fator de autenticação. Na verdade, uma política complementa a outra, né? Porque as duas trabalham em conjunto. Na verdade, as três trabalham em conjunto. Você vai notar isso, que o documento acaba meio que voltando para que você siga no processo de aplicar essas políticas. Até na política aqui de mitigar o risco, as políticas de Identity Protection, elas pedem que você habilite, após habilitar as políticas de risco, você habilita a política de registro de MFA e habilita a política de Condition Access para esses usuários. Então a Microsoft vai te pedir como é que implanta uma política de Condition Access e uma política de MFA. Né? Então, com esses documentos que eu falei, até os acessos ao portal, você tem que saber aqui aonde navega para que você possa aplicar essas políticas de acesso aí dos usuários da sua empresa ou do cenário que você estiver trabalhando aí de teste. Tá bom? Então eu vou deixar esses documentos na descrição do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.